Olá pessoal, eu gostaria hoje de trazer um assunto que preocupa muito os pais, de um modo geral, e os responsáveis, que normalmente é uma matéria muito difícil de ser encontrada, mas é uma matéria importante sob o aspecto orgânico e que pode trazer uma série de problemas para, vamos dizer, a opinião dos pais, e isso pode traumatizar as crianças, infantos, juvenis e adolescentes, pré-púberes, púberes e adultos, porque é uma situação, uma desorganização, uma desordem que ocorrerá numa fase da vida e que posteriormente ela será muito mais difícil para correção posterior à fase adulta. Isso é uma desordem endócrina, de um modo geral, e pode comprometer qualquer ser humano, que é o micropênis. Micropênis é uma situação médica, séria, ética, que deve ser observada com muito cuidado, porque ela tem uma série de disfunções orgânicas, de doenças e de medicações que podem levar isso desde a fase intraútero até a fase, como eu expliquei, adulta, se por acaso não for corrigida a tempo. As correções, em 90% dos casos, são clínicas, mas pode ocorrer um percentual acima disso que possa ter necessidade de cirurgia. E isso é um fator que tem que ser prestado muita atenção, e eu vou dar uma pincelada para que vocês tenham uma noção mais clara e, como eu normalmente costumo fazer, normalmente eu faço um blog ou uma matéria científica a respeito do assunto com mais descrição, descrição no sentido de explicar mais tecnicamente esses fatores que são de realmente difícil abordagem para qualquer profissional, visto que ela é variável, ela é muito característica, é perceptível a curtíssimo prazo, desde que nasce praticamente, por se tratar de algumas síndromes associadas, de um modo geral. Um critério comum de comprometimento de comprimento de pênis ereto dorsal, ele deve ser medido do topo, pelo menos em 2,5 desvios padrão. Se ele for menor, daí para baixo é considerado menor do que o tamanho médio do pênis de um ser humano. Isso tem que se levar em consideração, porque esse é o tamanho na qual seria um fator divisor, que abaixo disso é considerado sim um micropênis. Ou então menor do que cerca de 7 centímetros. Eu vou explicar dando uma medida britânica, que é 2,34 inches.
para um adulto quando comparado com uma ereção média de 12,5 centímetros ou 5 inches. A condição é geralmente reconhecida logo após o nascimento. O termo é mais usado medicamente quando o resto do pênis, escroto e períneo estão sem ambiguidades, isso é importante, ou sem alterações morfológicas, isso é muito importante, como é o caso da hipospádia, que é um tipo de alteração que você percebe ao nascer, a criança ao nascer. O micropênis ocorre, em geral, em 6% da população de machos, de um modo geral. E isso é denominado de pênis pequeno ou micropênis, de um modo geral, para que vocês tenham uma ideia do que significa isso. Nas condições anormais associadas ao micropênis, a maioria são condições de produção ou efeito de andrógenos pré-natais, reduzidos, né? Lógico, reduzidos, como o desenvolvimento testicular anormal, ou a denominação técnica seria desgenesia testicular. Isso é um detalhe. Uma outra situação chamada síndrome de Klinefelter, que também provoca micropênis. Outra é hipoplasia de testosterona ou de dihidrotestosterona. Uma deficiência de 5-alfa-redutase, que também é uma substância que provoca o micropênis. Uma síndrome de insensibilidade androgênica é uma outra situação que provoca também o micropênis. Uma estimulação inadequada da hipófise. Hipófise é a glândula comandada pelo hipotálamo, e ela tem uma série de substâncias que são fabricadas precursoramente pelo hipotálamo, mas ela irá abranger a hipófise como um dos hormônios executores na sequência das funções, e produzirá uma série de substâncias que são muito importantes, como é o caso do FSH, LH, que vão produzir tanto o estrógeno quanto o LH vai produzir a progesterona e o FSH vai produzir o estrógeno e a testosterona, tanto em meninos como em meninas, obviamente nas doses proporcionais de cada sexo, de um modo geral. Isso chama-se deficiência de gonadotrofinas e outras formas de hipogonadismo congênito de um modo geral. Isso realmente é um tremendo de um abacaxi. O micropênis também pode ocorrer como parte de muitas síndromes de má formação. Essa síndrome de má formação genética, no caso, que não envolve os cromossomas sexuais. Não se esqueça que os cromossomas sexuais na mulher é XX e no homem é XY. Então, essas síndromes, apesar de apresentar um micropênis, não tem a ver com essas configurações de cromossomas XX, ou, no caso da menina, ou XY no caso do homem. Não tem absolutamente nada a ver. Às vezes é uma deficiência congênita de hormônio de crescimento ou hipopituitarismo,
congênito. Nesse caso, há uma série de variações, no caso tanto do hormônio de crescimento, como do hipopituitarismo. Esses genes são chamados de homeobox. Esse afetam o tamanho do pênis, de um modo geral, e são anormalidades hormonais detectáveis. Isso não tem dúvida absolutamente nenhuma. Além disso, a exposição, olha, isso é importante, a exposição disso em útero a algumas drogas que promove a fertilidade baseada em estrógeno, como uma substância chamada dietilbestrol, dietiletilbestrol, que é o DES. Tem sido associados a normalidades genitais ou então pênis menor que o normal. Essas substâncias, elas são significativas no ser humano e devem ser observadas. Após a avaliação para detectar qualquer uma das condições acima do micropênis, pode muitas vezes ser tratado na infância. Isso pode ser tratado na infância. Como eu disse, a grande maioria ela pode ser equacionada clinicamente pelo endocrinologista e pelo neuroendocrinologista. A maioria dos meninos, geralmente, em torno dos 8 anos aos 14 anos é o ideal, o tempo ideal. Claro, um pouco mais, um pouco menos, mas é por aí que se deve tomar uma atitude para evitar a alteração de micropênis de um modo geral. No caso, é importante a gente observar um detalhe curioso. Muitas vezes, o menino, queiramos ou não, ele compara com os coleguinhas, compara, os pais ficam preocupados porque acham que não tem o pênis do tamanho adequado. A maioria tem o pênis do tamanho normal. Não tem necessidade de ficar angustiado por esses motivos, mas deve-se ter certeza disso e procurar uma pessoa, um profissional, que no caso é o endocrinologista ou o neuroendocrinologista, que possa realmente fazer uma avaliação e verificar se isso é um fato ou se é uma fantasia que normalmente pode acontecer na cabeça tanto dos pais como dos infantos, juvenis, adolescentes e pré-púberes, de um modo geral. Então, esses são os fatores assim que normalmente acontecem. Uma das preocupações que nós devemos eliminar é o seguinte: são fatores subjetivos. Os fatores subjetivos é um pênis escondido na gordura suprapúbica. Gordinho, um garoto gordinho, obviamente, na região pubiana, ela vai formar uma camada de gordura que vai cobrir um pouco o pênis. E essa gordura extra, ao redor da região do pubis, ela irá provocar realmente uma pseudo-diminuição do pênis. E que, com o tempo, se ele emagrecer, tomar alguma atitude no sentido de perder índice de massa corporal, tenderá a desaparecer. Um grande corpo, uma outra situação, né? Em que um grande corpo, o indivíduo
e estrutura para a qual o pênis, no caso, na região pré-pública, ele simplesmente aparece pequeno demais devido à puberdade atrasada, vai acontecer, a puberdade está atrasada. Pode ser um dos motivos de o juvenil ou o adolescente achar que o pênis dele está menor do que deveria, mas isso, com o tempo, ele irá normalizar e equacionar vamos dizer, a cisma que ele está apresentando de um modo geral. Uma outra situação que se deve levar em consideração é o seguinte: as medicações podem ser de 3 tipos, os tratamentos podem ser de 3 tipos. O tratamento pode ser via oral, eventualmente já mais um paciente mais adulto, jovem, e no caso de má formação de pênis, eles são divididos em 3 situações. No caso de uma situação relativamente simples, se equaciona via oral. No caso de uma situação em que já haja necessidade, devido já ter passado da fase ideal de tratamento, existem medicamentos injetáveis que não dói, não tem problema nenhum, que são fáceis de equacionar, mas relativamente demorado, mas existem injeções especificamente para isso. Passou disso, é só cirurgicamente mesmo. Mesmo crianças, dependendo do problema que ela tem que eventualmente ser corrigido cirurgicamente, mas também na fase adulta pode-se eventualmente verificar se existe ou não necessidade de correção cirúrgica. São os 3 métodos no caso de correção que a gente normalmente preconiza. Esses são fatores que normalmente interferem. E outra possibilidade é ter a puberdade atrasada, e que os motivos, se tiver um pouco de paciência, o pênis ele vai, no futuro relativo, pode-se perceber que ele vai voltar à normalidade de forma espontânea, ou então interferir de uma maneira suave para que isso realmente, sem interferir no crescimento, possa fazer com que haja o desenvolvimento adequado. Isso são fatores que a gente deve levar em consideração no caso do micropênis. Normalmente, veja só, o que é mais frequente, é bom a gente pensar, é que pode ser que não seja só um problema endócrino ou neuroendócrino. Ele pode ser um problema multidisciplinar. Você tem que levar em consideração que a maioria dos problemas são resolvidos de forma endócrina quando existe uma alteração constatável e que é corrigível. Mas quando se trata de psiquismo, já não é um problema só endócrino, né? E se for um problema cirúrgico também não é só um problema nem cirúrgico, nem psicogênico, e muito menos seria cirúrgico nesse caso, né? Não, muito menos neuroendócrino, mas sim cirúrgico. Então, mas em 90% dos casos, tanto o endocrinologista como o neuroendocrinologista, ele pode, sem dúvida, corrigir e não haver nenhuma preocupação que possa
comprometer, de um modo geral, entendeu? O psiquismo ou então qualquer outro problema. Agora, existem algumas síndromes que são sérias, onde o paciente apresenta um quadro sindrômico sugestivo de síndrome de Russell-Silver. Isso, obviamente, há uma baixa estatura, assimetria dos membros inferiores, há uma alteração no queixo, chamado micrognatia, que é uma alteração genética, onde há um afinamento, de um modo geral, no caso do queixo, certo? De um modo geral. O certo, não existe dúvida, que é tomar ação preventiva, porque isso, no caso do sexo masculino, é dramático. Não tem sentido não se tomar uma atitude. Acredite no seu filho. Se isso está levando ele a apresentar uma depressão, uma situação incômoda, em que está comprometendo a qualidade de vida dele, não custa absolutamente nada procurar um especialista e verificar se isso tem um fato, é um fato ou não. Eu normalmente gostaria de dizer o seguinte: eu sempre procuro fazer um blog mais extenso, onde eu dou uma série de explicações mais detalhadas, mais técnicas, para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas que em um vídeo não é tão completo como seria num trabalho científico, prospectivo, ou então num blog. Então, o nome é mais ou menos esse. Não é fácil de encontrar, mesmo na internet, assuntos sobre esses detalhes, e então, no meu caso, eu tenho alguns assuntos a respeito disso, e pode facilitar com que vocês tirem as dúvidas ou nos questione, para que eu possa explicar de uma forma mais específica e fazer um diagnóstico mais específico.